Olá, boa noite a todos. Meu nome é Mônica Kerr, eu sou fonoaudióloga, trabalho com afasia há cerca de 15 anos e vim partilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Então, a gente vai fazer essa live relativamente breve, tentando pincelar e compreender um pouco as afasias. Eu queria agradecer o convite da Clincog, da minha equipe da Clincog, o Jean e a Nathalie, e agradecer a presença de todos vocês. Temos aqui ao vivo mais de 70 pessoas. Uma honra para mim, me deixa um pouquinho nervosa, mas que bom que vocês estão por aqui. Muito bem, vamos começar. A afasia é um déficit de linguagem depois de uma lesão neurológica adquirida. Então, a afasia é uma alteração, é uma dificuldade no uso da linguagem. Atenção, depois de uma lesão neurológica. Então, e a linguagem também deve ter sido adquirida. Então, só é afasia quando o seu déficit de linguagem vem depois de você ter adquirido a linguagem, normalmente. E quando esse déficit de linguagem vem como resultado de uma lesão no cérebro. Então, o que é linguagem? Vamos aqui nesse slide primeiro. A linguagem é nossa capacidade de se expressar através de palavras. É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou formulando mentalmente o meu discurso de forma inconsciente, estou fazendo um discurso espontâneo e estou me expressando através desse discurso, através desse conjunto de palavras em determinada ordem. E linguagem também é o que vocês estão fazendo nesse momento. Vocês estão compreendendo a minha linguagem, compreendendo o que eu estou dizendo através do meu discurso. Então, há diferentes níveis de dificuldade quando se tem afasia. Uma pessoa pode ter uma dificuldade severa na compreensão, portanto, ele pode ser incapaz de compreender, por exemplo, palavras, pode ser incapaz de compreender sílabas, tá? Pode ser, por exemplo, ele pode ser capaz de reconhecer, de compreender a palavra pá, mas ter dificuldades para compreender a palavra lápis, tá? Ou ele pode compreender muito bem a palavra pá, a palavra lápis, mas ter dificuldade de compreender uma frase. Por exemplo, aquele senhor usou a pá para cavar. Ou ele pode ter uma dificuldade em frases mais complexas. Por exemplo, na bateria MTL tem o exemplo de imagens, né? Na prova de compreensão de frases, tem uma frase que diz, se eu me lembro bem, o menino é o menino grande que empurra o pequeno na cadeira. Depois é o menino grande que empurra o pequeno com a cadeira. Então, o afásico pode ter dificuldade de compreender quando as frases são complexas. Ou pode ter uma dificuldade mais sutil de compreender, por exemplo, o meu discurso, que é um discurso mais complexo do que essa frase, tá? No nível da expressão, a gente também vê níveis diferentes de dificuldade. Ele pode ter dificuldade de falar qualquer palavra, ele pode estar, por exemplo, o que a gente chama de mutismo, ou uma redução severa de fala, que é ele não consegue se expressar verbalmente, ou ele pode conseguir se fazer compreender, conseguir emitir palavras curtas e simples e frequentes, como mão,
mas ter dificuldade de emitir palavras mais longas, como panela, ou palavras mais complexas, como travesseiro, ou palavras pouco frequentes, como penteadeira, é uma palavra menos frequente que panela, por exemplo, ou pode ter uma dificuldade de organizar o seu discurso numa frase, ou dificuldade de usar palavras como para, né? Preposições, artigos, para, ante, com, na, a, ou pode ter dificuldades morfológicas, ou pode ter dificuldades, ou ele pode conseguir fazer tudo isso muito bem e ter apenas dificuldades na construção de um discurso como esse que eu estou fazendo. E daí você só percebe a dificuldade dele, por exemplo, porque ele tem algumas anomias, faltam os nomes, ele tem um discurso mais truncado. Então, isso para dizer que há níveis diferentes de dificuldades, de acordo com a pessoa, com o seu tipo de lesão, com a extensão da sua lesão e local, tá bom? De como ele faz uso da sua linguagem e como essa linguagem adquirida por ele interage com essa lesão e que tipo de estratégias ele usa. Então, quando a gente fala em afasia e na classificação das afasias adquiridas, porque por enquanto eu estou falando das afasias adquiridas, quando a gente fala da classificação das afasias, a gente tem algumas críticas, né? Porque é sempre reducionista. Você sempre, ao classificar uma afasia, você tenta se aproximar de um padrão para conseguir dizer, este afásico, esta pessoa tem uma afasia do tipo Wernicke, do tipo Broca. Por que é sempre reducionista essa análise? Porque cada pessoa, cada ser é um ser que usa a sua linguagem de forma diferente. Então, se vocês forem dar esta aula que eu estou dando, com exatamente os mesmos slides e com o mesmo raciocínio em cima dessa aula, vocês dariam a aula de uma forma completamente diferente. Então, a linguagem é uma digital. Ninguém usa a linguagem da mesma forma. Portanto, ninguém tem uma afasia igual a outra. Não existem duas afasias iguais. Então, existem tantas afasias quanto afásicos. Então, classificar as afasias facilita a sua compreensão, a sua leitura de alguns artigos que trabalham, que abordam e estudam determinados tipos de afasia e a reabilitação, por exemplo, dessa afasia, algumas estratégias que se usa para determinadas dificuldades, umas estratégias que se usa para determinadas competências, o paciente consegue fazer isso, portanto, essas estratégias ele pode dar conta e pode ajudá-lo. E pensando em estratégias de intervenção, a gente tem que pensar também, óbvio, do que o paciente gosta de fazer. Quem é aquele paciente, né? Quem é aquele sujeito, o que ele gosta de fazer, como é que ele interage, como é a constelação familiar dele, quais são os temas da sua preferência e por aí vai. Então, pensando em que o que a gente quer aqui é compreender as afasias, tá? E não os afásicos, porque isso eu não conseguiria dar nesta aula, nesta live. Vamos tentar entender de forma global as afasias. Porque o afásico, a gente precisaria da pessoa com afasia para compreender o tipo de afasia que ela tem, tá bom? Muito bem. Então,
A pessoa com afasia, além de uma dificuldade de se expressar, além de uma dificuldade de compreender, pode ter outras dificuldades no uso da linguagem. Por exemplo, fazer gestos é o uso da linguagem. Expressão corporal também é o uso da linguagem. Desenhos também é o uso da linguagem. Música, ouvir uma música, também é o uso da linguagem. Cantarolar uma música também é o uso da linguagem, não é? Então, tudo isso pode ou não estar afetado num quadro de afasia. Então, existem afásicos que têm uma dificuldade muito importante de se expressar, mas têm facilidade para escrever. Aposto que existe. Eu não atendi, mas provavelmente existe. Existe pacientes que têm muitas dificuldades de se expressar e muita facilidade em fazer gestos. Existe. Também é difícil, muitas vezes, um paciente que tem uma afasia, por exemplo, de Broca, com prejuízos severos na expressão, tipicamente, tem dificuldade na construção de gestos, tem dificuldades práxicas, né, na construção de gestos. E também, muitas vezes, na expressão através de desenhos, tá bem? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em afasia, a gente pensa também em analisar alguns fatores da expressão, tá? A gente vê a dificuldade de produzir um discurso, né? Uma dificuldade de expressão através da fala, que seja através da nomeação também, o que é isto? É um lápis, o que é isso? É um telefone. Então, e como ele produz o discurso, o discurso espontâneo dele, se ele é fluente ou se ele não é fluente, isso é muito importante na hora que a gente vai analisar o tipo de afasia. Este sujeito é fluente ou não? Ele compreende ou não? E ele repete ou não? Tá? E, novamente, a gente tem aqui uma consideração importante a fazer. Muitas vezes, os afásicos, a gente diz, ele compreende. Ele compreende tudo? Não, ele não compreende tudo. Ele tem algumas dificuldades de compreensão de frases sintaticamente complexas ou de discursos, na compreensão de discursos, principalmente discursos mais complexos, mas eu vou classificá-lo como um afásico que compreende. Olha como é delicado, né? E ele é fluente. Ele tem desfluências no discurso. Eu tenho desfluências evidentes no meu discurso. Eu, Mônica, né? Você vai perceber ao longo dessa fala que eu cometo algumas desfluências. E o sujeito com afasia, provavelmente ainda mais, se estivesse aqui no meu lugar. Então, e há afásicos que têm muito mais desfluências do que eu, mas mesmo assim você classificaria na hora de determinar aproximadamente que tipo de afasia ele tem, classificaria como um fluente. Da mesma forma, a repetição. Ele repete palavras, repete frases simples, mas não repete frases complexas. Tudo bem, você vai classificar como boa repetição. Vamos lá. Ou de uma dificuldade leve em repetição, por exemplo. Tá? Então, para vocês entenderem que tudo isso precisa muito de uma experiência na área e com outros afásicos para você conseguir classificar o que é uma dificuldade de compreensão e de expressão e de repetição. Então, nesse slide a gente vê aqui, olha, o afásico pode ter uma dificuldade de recuperar nomes de objetos ou ações,
Porque ele pode ter, por exemplo, ele pode conseguir recuperar nomes de objetos e ter mais dificuldades em recuperar nomes de ações, por exemplo, verbos, andar, nadar, cantar. Dificuldades de expressar palavras de forma fonologicamente corretas. Então, imagina, aqui, fonologicamente, né? Eu emiti corretamente essa palavra, mas eu posso ter uma dificuldade fonológica na minha emissão, né? Trocar os fonemas, omitir algum fonema. Uma dificuldade de organizar as estruturas gramaticais da palavra, de uma frase, de uma sentença, tá? Então, cometer erros gramaticais ou erros sintáticos em determinada frase ou num discurso, né? Comprometimento da percepção, aqui no nível da compreensão, olha, ele pode ter uma dificuldade na percepção do fonema, de compreender o som este som de fala, né? Essa unidade chamada fonema. No reconhecimento de palavras, pá, porta, panela, travesseiro, como eu disse, e na compreensão sintática da frase ou do discurso. Prejuízos na repetição oral de sílabas, de palavras e de frases. Muito bem. Quando a gente pensa em, vamos lá, níveis da comunicação, quando a gente tenta analisar mais ou menos os níveis de comunicação, também sem querer ser reducionista aqui, né? Mas vamos pensar, vamos tentar compreender um pouquinho a linguagem e como a gente analisa a linguagem. A gente pode olhar para a fonética da fala. Fonética são as características físicas da fala. Por exemplo, se eu falar assim, em vez de falar assim, eu estou cometendo uma distorção do som. Assim, estou cometendo uma distorção do som. São exemplos de alterações fonéticas. Por exemplo, uma parafasia fonética em que você tem uma distorção do som, tá? Você não tem uma troca de um fonema por outro. Você tem, por exemplo, uma distorção do fonema. Então, são características acústicas, características físicas da fala. A fonologia estuda os fonemas. O fonema é a unidade mínima provida de significado. Então, por exemplo, o fonema v em vaca e o fonema fã em faca. Vocês percebem que a mudança de um único fonema em uma palavra muda o seu significado. Faca, vaca. Muda completamente o significado. Portanto, há pacientes, há pessoas com afasia que quando vão falar, por exemplo, faca, nomeiam vaca por um erro na seleção do fonema, por exemplo. E daí ele cometeu uma parafasia, que é uma troca de palavras, ele trocou uma palavra por outra, porque ele selecionou mal o fonema. E por vezes ele sabe exatamente o que ele quer dizer. Ele quer dizer, por exemplo, faca, eu quero dizer faca, mas na hora de emitir, ele trocou o fonema e saiu vaca. Uma palavra completamente diferente, né? A morfologia da palavra, que é a forma da palavra. Então, casa quer dizer uma coisa, casinha quer dizer outra coisa, que é uma casa pequena. Então, eu troquei a morfologia da palavra e disse outra coisa. Como eu posso dizer casinhas no plural, eu estou dizendo ainda outra coisa, que é 2 vezes anterior, por exemplo, ou mais. E eu posso dizer casebre
que tem ainda mais significado em cima, né? Que a gente pensa, logo vem uma imagem, um protótipo de imagem de casebre, e quando a gente fala casarão, a gente diz outra coisa, não é? Então, a morfologia. Depois a sintaxe, que é como essas palavras, qual é o papel dessas palavras numa frase, numa sentença. Então, numa frase, há aquelas palavras que têm o papel de sujeito, de verbo, advérbio, predicado, ok, tá? Artigos. Então, vou fazer uma análise sintática. Ou seja, como essas palavras interagem dentro de uma frase e qual o papel delas naquela frase. Depois eu vou pensar, a gente está pensando em níveis, né, e não em sequências. Eu estou falando com vocês sobre algumas análises que a gente faz da linguagem. E a prosódia, o que é a prosódia? Quando eu falei a prosódia, o que é a prosódia? A prosódia é uma coisa muito rica de significado. Porque quando eu falei a prosódia, eu dei uma importância à prosódia. Eu falei, eu vou falar sobre isso. Vocês sabiam que o que importava na minha frase era a prosódia. Então, a prosódia é a musicalidade, é o ritmo, é o poder que a gente dá através da nossa entonação, o poder que a gente dá para determinadas, ou que a gente dá, ou que a gente tira para determinados elementos, partes de palavras, para significar algo a mais. Por exemplo, a bateria MAC tem algumas provas de prosódia para estudarmos a competência na compreensão, emissão, percepção da prosódia, que é, por exemplo, uma frase, se não me engano, a frase é amanhã é sábado. E você pode dizer amanhã é sábado, alegria, prosódia emocional. Amanhã é sábado, tristeza, prosódia emocional. Amanhã é sábado, neutro. Ou você pode falar, por exemplo, amanhã é sábado, prosódia linguística, uma pergunta. Amanhã é sábado, uma afirmação, tá bem? Então, prosódia é essa entonação que você dá à sua fala. E eu posso, por exemplo, falar amanhã é sábado. Quer dizer, eu tô falando que amanhã é sábado, não é quinta. Ou amanhã é sábado. Ou seja, não é hoje o sábado, é amanhã que é sábado. Tá bem? Então, a semântica é o estudo de tudo isso, né? Do nosso conhecimento, tudo que a gente sabe sobre determinada coisa. Eu sei, por exemplo, que o copo, olha, eu cometi uma parafasia, troquei uma palavra por outra, né? Porque eu ia dar o exemplo do copo e daí troquei por copo. Muito bem. Troquei por lápis por copo, vocês entenderam. Tá vendo os lapsos? Os lapsos que a gente tem o tempo todo e que depois a gente fica analisando numa fase que você tem isso. Mentira. A gente não faz isso. O lápis, eu sei que ele é para escrever, para desenhar, que ele tem um carvão dentro, que se eu escrever, eu posso escrever e apagar, que ele pode ser feito de madeira, que ele é arredondado, que ele é comprido, que ele tem uma ponta, uma parte achatada, né? Que eu compro na papelaria, que tem um na minha bolsa. Tudo isso são conhecimentos semânticos sobre este objeto, por exemplo. Então, é tudo que a gente sabe sobre determinada coisa, nosso saber semântico. E o pragmático é como o contexto interage com tudo isso. Então, um exemplo de pragmática é que hoje eu estou de camisa porque eu não queria estar de pijama, apesar de estar na minha casa para conversar com vocês sobre afasia. Então, o contexto me diz que hoje eu devo usar uma camisa, tá? Então, mas se
se este não fosse o contexto, eu estaria de pijama, porque afinal hoje é feriado. Outro exemplo de pragmática. Por exemplo, uma mesma frase pode significar coisas completamente diferentes dependendo do contexto. E eu sempre dou esse exemplo da minha amiga Nathalie. Então, vamos supor que eu estou aqui na minha sala e a Nathalie entra com o pé sujo de barro. E eu olho para a Nathalie e falo: Nathalie, seu pé tá sujo. E ela olha para o pé dela e fala: tá sujo, muito bem. Tá mesmo. E continua andando. Ela não entendeu o que eu queria dizer. Que naquele contexto, eu quero dizer: para, Nathalie, você tá sujando o meu chão. Para tudo. Seu pé tá sujo de barro. Ela deveria dar uns passos para trás, tirar o sapato, limpar o chão. Né? Agora, se eu digo essa mesma frase exatamente numa trilha, e eu tô indo para Bonete com ela, fazendo trilha, e ela tá de tênis e tem barro, e eu falo: Nathalie, seu tênis, seu pé tá sujo de barro. Ela vai olhar e vai continuar. Eu não quis dizer nada, não tem uma ação em cima disso. Eu só quis informá-la: olha, seu pé tá sujo de barro, o meu também. E ela vai olhar e vai continuar. Porque se ela tirar o tênis e falar: ai meu Deus, e começar a limpar, daí, né? Que ela não vai ter entendido mesmo aquela minha frase naquele determinado contexto, tá bom? Então, a pragmática é o que aquilo significa naquele contexto. Muito bem. Aqui a gente vai falar só de algumas manifestações da afasia, tá bom? Algumas manifestações. Se vocês tiverem dúvida, clique, tá bom? Mandem uma mensagem. Algumas manifestações. A anomia, que eu acho que é a mais conhecida, que é quando a palavra não vem. Tem motivos diferentes, tem razões diferentes para a ocorrência da anomia, mas imagine que você está aqui e você quer falar, novamente, o exemplo do lápis, e você quer falar: isso aqui isso é uma anomia, tá? O nome não veio. Você não conseguiu falar o nome. Eu posso demorar um pouco para falar e falar lápis, né? Então, houve uma latência, uma dificuldade para produzir este nome, mas que me dando mais tempo eu consigo. Anomia é aquela sensação, geralmente vem com uma sensação de palavra na ponta da língua. A gente tem anomia muitas vezes, e eu tive hoje, não lembro, aqui durante a minha fala, eu tive uma anomia, que eu não lembro o que eu não consegui dizer. E daí eu usei um sinônimo, se não me engano. Então, a gente tem algumas estratégias para dar um nó na nossa anomia. Então, eu posso cometer anomia na nomeação de um objeto, de uma imagem, por exemplo, ou num discurso, episódios anômicos, a falta do nome, né? As parafasias, que são aquelas trocas de palavras. Eu troco uma palavra, eu quero falar uma palavra e falo outra palavra, né? Eu posso cometer só uma parafasia fonológica, trocar um fonema por outro, trocar a ordem de um fonema, omitir um fonema. Eu posso cometer uma parafasia semântica, por exemplo, que eu falo, em vez de falar gato, eu falo cachorro dentro do mesmo campo semântico. Eu posso cometer uma parafasia ou trocar uma palavra por outra com uma parafasia fonética, distorcer um fonema ou mais de um fonema em determinada palavra, tá? Trocar uma palavra por outra que não tem nada a ver, por exemplo, copo por lápis. Então, há uma morfema por outro, né? Alguns tipos de parafasia. Depois, o neologismo, é uma coisa que eu queria falar com vocês. O neologismo é quando a gente vai falar uma palavra e fala uma palavra que respeita as regras da nossa língua,
mas que não significa nada na nossa língua. Ou seja, uma não palavra. E eu sempre dou o mesmo exemplo, que é um paciente meu que dizia tapaya. Para tudo ele dizia tapaya. Então, isso era tapaya, isso era tapaya, isso era tapaya. Então, isso é um neologismo. Tá? Isso é um neologismo. A minha fala é uma não palavra. O neologismo pode vir por uma sequência de erros fonológicos. Eu troco um fonema por outro, e o resultado da minha palavra é um neologismo, é uma não palavra. Mas eu sei exatamente o que eu quero dizer. O afásico, frequentemente, geralmente, assim como nós, geralmente, sabem o que querem dizer. Na hora de se expressar, é que sai uma palavra ou outra, ou não sai palavra nenhuma, por exemplo. Ou sai uma palavra que não existe. Então, a afasia, isso é muito importante, não é uma alteração, é uma alteração de linguagem. O afásico pode estar com todos os outros elementos cognitivos, as outras funções cognitivas, memória, função executiva, atenção, preservada. Afasia é uma alteração de linguagem. Então, o que eu costumo falar é que um professor de física afásico é um professor de física com dificuldade de linguagem. Garçom, uma fonoaudióloga afásica é uma fonoaudióloga, um garçom com dificuldades de linguagem e não com dificuldade de atenção, dificuldade executiva, tá bem? Isso só para ficar claro que não é um transtorno cognitivo porque muitas vezes os afásicos se queixam de que as pessoas acham que eles emburreceram, que eles não são capazes de compreender e de participar das decisões familiares, né? Uma afásica, paciente minha, foi à feira e a feirante pediu para ela se retirar porque ela estava drogada. E ela não estava drogada, ela tinha uma afasia, uma dificuldade tão importante de se comunicar que ela fazia movimentos físicos, um tremor para conseguir se comunicar e ela estava em sofrimento querendo um pastel. E a feirante expulsou-a do local. Depois a gente até fez uma ação com ela na mesma feira, distribuindo folhetos informativos da Rede Afasia Brasil para esclarecer, né? É importante uma feirante que ofende assim uma pessoa com afasia. Muito bem. O jargão é uma fala repleta de neologismos, ou seja, a pessoa vai falar, como eu estou falando, e falar da paia na casa do naca de malas de copo de... Então, uma frase, eu não sei imitar direito, né? Mas uma frase repleta de neologismos, de não palavras, é um jargão. E o agramatismo é uma dificuldade no uso de palavras de classe fechada. Lembrei aquela anomia que eu acabei de dizer que eu não conseguia lembrar, que eu queria dizer uma palavra e não conseguia lembrar que palavra que eu tinha esquecido era palavra de classe fechada. Então, o agramatismo é a dificuldade no uso de palavras de classe fechada. Então, você tem uma fala mais telegráfica, dificuldade no uso de artigos, preposições. Então, se você for falar assim, hoje eu vou receber uns amigos que vêm jogar futebol, você pode falar, hoje, amigos, futebol vem. E às vezes você pode mudar a ordem das palavras, que daí é um paragramatismo. Ok. E circunlóquios é a dificuldade de você acessar um tema, de você circula em volta do tema
e todos nós fazemos isso muitas vezes, a gente circula em volta do tema e é pouco objetivo, é uma dificuldade no acesso central ao tema. Então parece que a gente está tangenciando determinado tema. E isso pode ocorrer por falta de vocabulário. Então, muitos dos meus pacientes se queixam disso. Eu não consigo ser objetiva. Eu falo e não consigo dizer o que eu quero falar, porque me falta vocabulário. Muitas pacientes anômicos, que é uma afasia considerada leve e que não é nada leve para muitas das pessoas que eu conheço que têm afasia, se queixam dessa dificuldade, né, até uma dificuldade de ser sucinta, uma dificuldade de alcançar vocabulários que façam com que elas sejam realmente compreendidas, digam exatamente o que elas queriam dizer. Se a gente tem dificuldade, imagina uma pessoa que tem dificuldades no acesso ao vocabulário. Muito bem. Agora quase todos os exemplos que eu dei, na verdade, o meu raciocínio, quando eu estava dando essas explicações, eu estava pensando numa afasia clássica de uma lesão focal adquirida, como um traumatismo craniano, um tumor cerebral, um AVC, tá? Que é uma lesão que acontece na área da linguagem, que é aqui no hemisfério esquerdo. Então, a gente tem uma lesão na área da linguagem, que é situada no hemisfério esquerdo, e a gente tem uma afasia. Por exemplo, a gente tem um AVC, um tumor cerebral, um traumatismo craniano. E geralmente, muito frequentemente, isso acontece do lado esquerdo. Pode acontecer afasias, o que a gente chama de afasia cruzada. Eu nunca conheci, mas eu tenho uma colega que disse que o primeiro caso dela foi uma afasia cruzada e que ela achou que tivesse maluca. Gente, eu tô vendo tudo errado, eu tenho alguma coisa errada aqui. Porque ele teve uma lesão no hemisfério direito e desenvolveu uma afasia. Então, é muito raro, mas acontece, de você ter a dominância da linguagem, que é geralmente no hemisfério esquerdo, você ter a dominância da linguagem no hemisfério direito. Muito bem. Então, existe essa afasia clássica, a afasia cortical, que é por essa lesão. Mas existem também afasias por lesões progressivas. E daí é uma afasia progressiva primária, tá? Diferente na sua forma de avaliação, na sua forma de análise, na sua reabilitação, no seu prognóstico, tá? Muito bem. Então, aqui está um exemplo de afasias clássicas não progressivas, como a afasia de Broca, global, de Coulson, de Wernicke, afasia anômica, transcortical, sensorial, motor e mista, e afasia mista. E as progressivas, que são as DFTs. As progressivas, que são as degenerações lobares frontotemporais, que pode ser na sua variante semântica, não fluente, ou agramática, e logopênica, tá? Então, essas são as degenerações lobares frontotemporais, que fazem parte de transtornos neurocognitivos. Então, ela é progressiva. Ela começa com a dificuldade de linguagem, mas depois lá na frente pode ter dificuldades de funções executivas, de memória, de comportamento lá na frente, tá? E deste lado, em rosa, as afasias clássicas, que são lesões como o AVC, que podem não afetar lá na frente a cognição, a atenção, memória, tá? Você tem um AVC, você teve uma afasia, você reabilita aqui, você tenta fazer o máximo para você reabilitar a linguagem, mas não progride a afasia. E deste lado é um transtorno neurocognitivo muito bem.
Então, a afasia clássica é o déficit de linguagem devido a uma lesão neurológica adquirida, como AVC, TCE, tumor. E aqui, a afasia progressiva primária, déficit de linguagem adquirido devido a uma doença neurodegenerativa, ou seja, progressiva, sendo esse o aspecto mais proeminente do quadro clínico, sendo a linguagem o aspecto mais proeminente do quadro clínico, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Muito bem. Essa imagem foi feita pelo Guilherme Francini. Aqui deveria estar também o nome dele, de um trabalho que eu orientei. Guilherme Francini, se você estiver me ouvindo, um beijo. Então, que é um infográfico que nos ajuda na análise dos tipos de afasia. Vamos lá, eu não quero ser redutiva, mas é redutora, mas é impossível não ser quando se trata de afasia sem a gente analisar casos. Então, o que a gente pode, algumas perguntas muito gerais que a gente pode fazer, como eu disse lá no início da aula, sobre as afasias clássicas, tá? Essas afasias aqui, ó. Essas afasias que não são progressivas e quais são algumas perguntas que a gente pode analisar e dar em determinadas respostas. Você pode perguntar assim, o paciente é fluente? Lembra que eu falei de fluência do paciente? Esse sujeito com afasia, ele é fluente? Sim, ele é fluente. Ou não, ele não é fluente. E daí vamos pensar aqui em negativas, ó, não, ele não é fluente. Daí você pode fazer outra pergunta. Ele compreende aquilo que você fala? Ele compreende as tarefas de linguagem ou aquilo, a comunicação através verbal? Não, ele não compreende. Tá vendo? A gente tá aqui deste lado. Daí você pode perguntar se ele repete. Você fala e ele repete o que você diz? Não, ele não repete. Você fala, poxa, é uma afasia global. Tem um prejuízo na fluência, na compreensão e na repetição. E daí você pode analisar se ele é fluente. Não, ele não é fluente. Mas ele compreende, sim, ele compreende quase tudo. E ele repete? Não, ele não repete. Então, ele é o afásico de Broca, tá? Uma lesão mais anterior aqui, frontal, bem na área temporal, bem na área frontal. Muito bem. Uma afasia de Broca. Daí você pode falar assim, ele é fluente, ele é não fluente, ele compreende e repete transcortical motora, né? Transcortical motora. Todos os transcorticais repetem. Tem alguma facilidade para repetir. Então, quando ele repete e compreende, mas não é fluente, transcortical motora, ele não é fluente. Ele tem muitas dificuldades, às vezes semelhante a Broca. Vamos pensar que é um Broca que repete. Bem redutor falar isso, mas ok. E aqui, a transcortical mista, ele só repete. Olha que curioso, um paciente que não é fluente, tem muitas dificuldades na sua fluência, ele não compreende, mas você fala e ele repete. E daí do outro lado tem aqui, olha, a transcortical sensorial. Ele é fluente, fala, ele é fluente, tem uma fluência de fala, mas ele não compreende o que você fala, mas repete o que você fala. A transcortical sensorial. E daí, olha só, o Wernicke. O Wernicke, ele é um tipo de afasia que causa muita curiosidade nas pessoas. Por exemplo, eu trabalhei num dos grupos de afásicos com os quais eu trabalhei, tinha um dos pacientes que tinha uma afasia de Wernicke. E quando ele começava a falar sobre determinado tema, a gente precisava prestar atenção, todos focar mãos na mesa, olha, o que será que ele quer dizer? A gente precisa extrair significado desse discurso,
Porque a fala dele, muitas vezes, é repleta de jargão, é repleta de neologismos. Então, é uma fala, ele fala com muitos jargões, repleta de neologismos. A gente fala jargonofasia, é uma fala repleta de jargões devido a uma afasia, uma fala jargonafásica. Então, por vezes, parece que ele está falando outra língua. E daí aparecem algumas palavras da nossa língua no meio. Mas ele é fluente, fala sem dificuldades motoras, fala com boa fluência, mas é muito difícil extrair significado por conta, possivelmente, de muitos erros fonológicos. Ele troca muitos fonemas na fala e o resultado disso é uma presença constante de neologismos, de não palavras, palavras que não existem na nossa língua. Ele sabe o que ele quer dizer. Isso é muito importante. Ele sabe o que ele quer dizer, mas na hora de se expressar, saem não palavras. O afásico de Wernicke. Então, ele é fluente e ele não compreende. Não é que ele não compreende. Muitas vezes, o afásico de Wernicke tem muita dificuldade para compreender. Pode não compreender, pode não compreender, pode ter uma dificuldade de compreender no nível do fonema, no nível do fonema e da palavra, da frase simples, né? Pode conseguir compreender só frases, por exemplo, dentro de um contexto. Bom dia, quer com manteiga? E dificuldade de compreender qualquer frase fora do discurso, por exemplo. Então, mesmo dentro de um paciente classificado como afásico de Wernicke, tem pacientes, óbvio, com níveis de dificuldade diferentes no que se diz respeito à compreensão, tá? E ele não repete, tem dificuldade na repetição. Então, o afásico fluente que compreende e não repete, afásico fluente que não compreende e não repete é um afásico de Wernicke, tá? Por favor, colegas, não me matem por eu ser... tá? Na afasia a gente tem muito medo de se expor, porque tem todas as críticas. Não, mas você está falando o afásico, ele não é um afásico, ele é uma pessoa com afasia. Sim, eu sei. Eu sei que ele é uma pessoa com afasia. E daí, vamos lá pensar. Ele é fluente? Sim, ele é fluente. Ele compreende? Não, ele não compreende. E ele repete? A gente falou, né? Do afásico, do transcortical sensorial. Então, olha só, o transcortical sensorial parece muito com o Wernicke, só que ele repete. E daí, ele é fluente? Sim, ele é fluente. Ele compreende? Ele compreende. E ele repete? Não, ele não repete. Olha que curioso, isso é uma afasia de condução. Ele é fluente, tem as suas anomias, as suas parafasias, mas ele é fluente. Ele compreende o que você diz, ou grandíssima parte do que você diz, por exemplo, mas ele não repete. Ele fala com fluência, ele compreende, mas ele não repete. Um afásico de condução. Curioso, né? Muito bem, temos explicações para isso. As explicações que a gente acha que tem, né? A ciência é isso. Hoje a gente acha que tem explicação para isso. Ele é fluente? Sim, ele é fluente. Ele compreende? Ele compreende. Ele repete? Ele é perfeito? Não, ele tem uma afasia que chama afasia anômica. Como eu disse, às vezes o paciente tem afasia anômica e ele sofre mais de um paciente que tem afasia de Broca, por exemplo, que está aqui, olha, que não é fluente e não repete, só compreende é muita coisa. Mas, por vezes, eu tenho pacientes que têm uma afasia de Broca e que são extremamente funcionais na sua comunicação, que dão conta, que fazem uso de estratégias incríveis para se comunicar e conseguem fazer piadas com uma afasia de Broca, e tenho pacientes que têm uma dificuldade funcional muito grande de se adaptar, de criar estratégias, de dar conta do seu discurso, e tem uma afasia anômica.
Entende como a afasia, ela interfere em graus diferentes dependendo da pessoa que a tem, que sofre com ela? Esse aqui é uma imagem que eu fiz, essa da minha autoria, falando sobre as afasias também, mostrando essa intersecção que tem entre elas. Eu quis fazer uma imagem mais dinâmica para a compreensão da afasia. Então, vamos lá. Vamos na afasia de Broca. Vocês lembram que a afasia de Broca, ela, ó, aqui é compreende, é fluente e repete. Tá bem? Vamos pensar nessas 3 perguntas. Ela compreende? Ela é fluente? Ela repete? Então, se ela compreende, mas ela está fora da fluência e fora da repetição, ela é uma afasia de Broca. Se ela é fluente, mas ela está fora da intersecção com a compreensão e da repetição, ela é uma afasia de Wernicke. Se ela repete, está fora da intersecção de fluência e fora da compreensão, ela é uma transcortical mista. Não é fluente, não compreende, tem dificuldades de fala e dificuldade de compreensão, ela é uma transcortical mista, que afeta as duas coisas. E daí vamos aqui na de condução, olha, porque a de condução, ela está na intersecção, ela é fluente e ela compreende, mas ela não repete, está fora da repetição, ela é de condução. Uma transcortical sensorial, ela está na intersecção da fluência, da repetição, mas está fora da compreensão, sensorial. Uma transcortical sensorial, dificuldade de compreensão. Uma transcortical motora, ela está na intersecção da repetição, ela repete, da compreensão, ela compreende, mas ela está fora da fluência, ó, motora. Ela tem dificuldades de fala. A anômica, que ela está aqui na intersecção de tudo. Ela é fluente, compreende, repete. Tem a mista, que eu não falei anteriormente, que ela é extremamente frequente, por isso que ela tem tudo isso aqui ou não, né? Mas ela tem vários nuances de cada uma da fluência, compreensão, repetição, e ela é extremamente frequente, que é aquela afasia que você não consegue classificar. Que você fala, muito bem, que tipo de afasia é esse? Parece que ela é um pouquinho desse e um pouquinho desse, então ela é mista. E a global, que ela tem um prejuízo em todos estes níveis. Muito bem. Agora, a gente estava falando das não progressivas. E aqui, a gente está falando da progressiva. Vamos falar das progressivas que fazem parte das DFTs, que tem as DFTs, tem a variante comportamental, onde a queixa principal são alterações de comportamento, e tem as afasias progressivas primárias, tá? Que a queixa principal, que a única queixa, ou os prejuízos na sua vida diária são explicadas por alterações de linguagem, pelo menos nos 2 anos. Nos primeiros 2 anos de lesão, a gente vai falar mais sobre isso. São DFTs, mas dentro das DFTs, elas são classificadas como a afasia progressiva primária e tem a variante semântica, não fluente ou agramática, e a variante logopênica. Muito bem. Então, o paciente chega e diz, eu tenho queixas cognitivas, pode vir com CCL, né, com dificuldades cognitivas leves. E você faz algumas perguntas, por exemplo, essa também é da minha autoria, tá? Pode usar, só queria que colocasse aqui quem fez, tá bom? Então, você pergunta, ele é amnéstico? Você pode responder sim, em azul, ou não, em vermelho. Se você fala, ele é amnéstico, daí você pergunta, há apenas um domínio afetado ou há mais domínios afetados? Há apenas um domínio? Sim, ele é amnéstico e há apenas um domínio, pode ser um Alzheimer. Ele é amnéstico e há mais de um domínio, tá vendo? Pode ser um Alzheimer ou pode ser uma demência vascular. E daí você faz aqui a pergunta o caminho que começa a mais nos interessar. Vamos lá, ele é amnéstico? Não.
Ele não é amnésico, porque a afasia progressiva primária não é amnésica. Ele é amnésico? Não, ele não é amnésico. Há apenas um domínio afetado? Não, há mais de um domínio. Não é afasia progressiva. Há mais de um domínio? Não é afasia, porque a afasia progressiva, novamente, só linguagem. Há mais de um domínio afetado? Não, há mais... Sim, há mais de um domínio afetado. Não é um só domínio, não é um só domínio afetado. Então, pode ser uma demência por corpus de Levy, ou uma demência vascular. Agora, vamos lá, que está ficando mais perto do nosso. Está quente, está quente. Ele é amnésico? Não, ele não é amnésico. Há apenas um domínio afetado? Sim, apenas um domínio afetado. Então, provavelmente é uma degeneração lobar frontotemporal, uma DFT. Se a DFT tem alterações de comportamento, ela é uma variante comportamental. Se a DFT tem alterações de linguagem, ela é uma afasia progressiva primária. E daí, não fluente, que pode, esta afasia progressiva primária pode ser não fluente ou a gramática, pode ser semântica ou pode ser uma variante logopêdica. Tá vendo? Eu fiz aqui um grossinho e um fino e deixei os dois slides, porque eu fiquei na dúvida qual que era melhor. Vocês podem votar. Melhor com o traço grosso ou com traço fino? Aguardo vocês. Tava tão nervosa no início, agora tô até fazendo piada. Muito bem. E dentro das afasias progressivas primárias, aliás, para a gente classificar as afasias progressivas primárias, quais são os critérios de inclusão que a gente deve responder positivamente? Não coloquei aqui a fonte. Preciso colocar a fonte, hein? Vou colocar nos comentários, que eu não lembro o nome do autor. Olha, deve ser respondida positivamente. O aspecto clínico mais proeminente, ou seja, mais importante, é a dificuldade de linguagem. Isso acontece geralmente durante dos dois primeiros anos, às vezes até muito mais, às vezes 7 anos, onde só a linguagem é comprometida. As atividades de vida diária estão preservadas. Atividades de vida diária preservadas, exceto em situações que envolvem o uso de linguagem. A afasia deve ser o déficit mais evidente no início dos sintomas e nas fases iniciais da doença. Pelo menos os 2 primeiros anos, é o que a maioria dos autores dizem. Critérios de exclusão, ou seja, aqui a gente deve responder negativamente. Não, isso não acontece com o meu paciente, senão não é uma afasia progressiva. Então, para ser uma afasia progressiva primária, você tem que responder negativamente aqui. E olha só, o padrão de déficit é mais bem explicado por outros distúrbios do sistema nervoso não degenerativos ou outras condições clínicas? Ou seja, as dificuldades que ele tem é melhor explicada por outras condições clínicas? Porque se for melhor explicada por outras condições, que não uma afasia progressiva, uma DFT, então provavelmente não é uma afasia progressiva, pode não ser uma afasia progressiva. Os distúrbios cognitivos são melhor explicados por um diagnóstico psiquiátrico? Essa queixa de linguagem, por exemplo, vem por uma depressão muito importante, por um quadro de ansiedade muito importante, em que o uso da linguagem é prejudicado em determinados contextos? Tá? Então, não é uma afasia progressiva primária. O início com alterações, no início do quadro clínico, há alterações de memória episódica, de memória visual, há deficiências visuoperceptivas? Não pode haver. Se houver, não é uma afasia progressiva, tá bem? Então, não pode haver num quadro de afasia progressiva primária no início do quadro clínico. Inicialmente com distúrbio comportamental, será que não é uma variante comportamental? Tá? Então, não pode estar inicialmente associado a um distúrbio comportamental. É claro que uma pessoa que está com dificuldades de linguagem vai ficar mais retraída, vai querer participar menos do convívio social, pode estar um pouco deprimida, né? Níveis diferentes, óbvio, de depressão, depende do indivíduo.
mas não pode ter um distúrbio comportamental. Muito bem. O diagnóstico diferencial das afasias progressivas primárias também levam em consideração a produção, né, a emissão do discurso, a compreensão, a repetição e o local da lesão é muito importante para o diagnóstico das afasias progressivas primárias, porque elas são muito mais desconhecidas, o estudo delas é muito mais recente do que as afasias clássicas que a gente falou anteriormente. Muito bem. Estamos chegando no fim da aula. Relaxem, tá acabando. Firmeza. Então, temos aqui, nesse primeiro exemplo, olha só. Ah, aqui, olha, o autor. Muito bem. Que susto, achei que não tivesse colocado nem aqui. Muito bem. A afasia progressiva primária não fluente é caracterizada por uma degradação da morfologia e sintaxe associada à atrofia do giro frontal inferior esquerdo posterior, área de Broca. Então, aqui, quando a gente olha a imagem, é que muitas vezes, quando as queixas de linguagem surgem, as alterações nos exames de imagem ainda não são visíveis, tá? Então, o que você vê com a evolução do quadro é que estas queixas associadas a uma afasia progressiva primária do tipo não fluente ou agramática são associadas a uma queixa ali na região da área de Broca. E ao longo da doença, com a progressão da doença, ela vai se estendendo posterior, superior, medialmente. Ela vai aumentando a área de lesão daquela patologia, tá? E como é a afasia não fluente? É semelhante à afasia de Broca. Então, não fluente, algumas dificuldades motoras, uma dificuldade de iniciar, parece que há um esforço durante a fala. Pode vir com uma apraxia de fala, que é uma dificuldade no planejamento da fala. Então, olha só, a gente nem percebe que para falar a gente precisa planejar os movimentos motores da nossa fala, né? Da nossa fala. É muito complexo. Então, a dificuldade em planejar esses movimentos e não acessar o vocabulário, não é uma dificuldade de acessar o vocabulário, é uma dificuldade de planejar, se chama apraxia, tá bom? Então, por vezes, a afasia agramática ou não fluente vem com uma apraxia. E por que a agramática? Porque tem alterações no uso de elementos de classe fechada. Artigos, preposições. Então, é uma fala com erros, com o que a gente chama de agramatismo, né? Que a gente já falou anteriormente o que era o agramatismo. Então, isso é o mais evidente na afasia não fluente. Na variante semântica ou demência semântica, que a gente pode falar, afasia progressiva primária, variante semântica ou demência semântica, é caracterizada por uma degradação do conhecimento. É uma degradação do nosso conhecimento sobre determinadas palavras, associada à atrofia de lobos temporais anteriores, bilateralmente, mas frequentemente com maior envolvimento do hemisfério esquerdo. Temporais, anteriores, principalmente hemisfério esquerdo. E o que é essa degradação do conhecimento semântico, né? Por exemplo, lembra que eu falei do lápis? Eu falei que a gente sabe que o lápis é feito para escrever e que ele pode ser de madeira e que ele é comprido e que a gente encontra na papelaria e que tudo isso é conhecimento semântico. Então, se há um apagamento desses links semânticos que faz um conhecimento se conectar a outro e a outro e a outro e todos se conectam ao lápis, na demência semântica você percebe um apagamento disso. Por exemplo, talvez um exemplo melhor. Numa tarefa, um estudo que foi feito, o paciente tinha que nomear
imagens de vários pássaros. Então, no início da patologia, a maioria ele nomeou pavão, pato, tucano, papagaio, galinha. E alguns ele errou, chamou pinguim de galinha, tá? Já havia um prejuízo semântico ali. Depois, numa segunda avaliação, alguns meses depois, ele começou a nomear, a trocar. Então, ele começou a chamar muitos de pato. Papagaio ele chamou de pato, tucano chamou de tucano, pavão chamou de pavão, galinha chamou de pato. Começou a cometer parafrasias semânticas. Na avaliação seguinte, ele começou a chamar muitos de ave. Pato ele chamou de pato, galinha chamou de galinha, tucano chamou de ave. Entende que ele está ficando mais distante do conceito? Porque, sim, é uma ave, mas qual ave? Então, chamou muitos de ave. Na quarta avaliação, chamou, exemplo, tá? Galinha de pato, pato de pato, tucano de automóvel. Olha como o conhecimento semântico está se degradando, tá bom? A afasia logopênica, caracterizada por uma degradação da recuperação de palavras e da memória auditivo-verbal de curto prazo, o que pode, essa dificuldade de memória, pode causar algum prejuízo na repetição, tá? Algum prejuízo na repetição de frases. De curto prazo, está associada está associada à atrofia do giro temporal superior ali na área de Wernicke. A atrofia está principalmente relacionada à hora de Wernicke, sendo que com a progressão da doença, a atrofia vai sendo maior, os prejuízos morfológicos e funcionais vão ser maiores, tá? Mas a logopênica, você vê muita anomia no discurso, um discurso mais fluente que a afasia não fluente, mais fluente que a afasia não fluente, mas com acesso lexical bem prejudicada, com muitas anomias, e aí a pessoa com muitas estratégias de autocorreção, de busca de sinônimos, ainda consegue fazer a busca de sinônimos, tá? Muito bem. Atenção, que a gente vai dar uma aula, eu e o Jean, sobre DFT. Sobre DFT. Tem uma aula já na plataforma sobre afasias clássicas e a sua avaliação com o uso de MTL, da MTL, Montreal Toulouse, que é da Karina Paglarin, da Rochelle, da Karen Zazu Ortiz e de outras autoras, principalmente fonoaudiólogas e neuropsicólogas. Então já está na plataforma e a gente vai dar esse ano uma aula sobre DFT com um foco bem importante na avaliação da linguagem, porque aqui é só um resumo, né? Então a gente está para avaliar, para fazer a avaliação do diagnóstico diferencial das afasias progressivas primárias, a gente precisa de muito mais informação. Eu estou fazendo só um resumo. Então, a gente vai ter essa aula disponível na nossa plataforma. Muito bem. Esse é um artigo que eu sugiro e eu acho que acabou! Acabou! Muito bem. Sem dúvidas, que bom ou não. Eu queria agradecer vocês, 95% das pessoas ficaram até o final. Muito obrigada. Foi um prazer. Novamente eu agradeço a Clincog, essa equipe maravilhosa da Clincog, esses professores divinos que nós chamamos. E muito obrigada. Vocês são incríveis, alunos da Clincog, vocês são maravilhosos, as mensagens de vocês emocionam, deixam a Nathalie com os olhos cheios de lágrima e o Jean todo vaidoso, pomposo, brincadeira. E a nós todos vaidosos e muito felizes. Muito obrigada e estamos aqui. Nos ajude a melhorar, mandem mensagens pra gente, se for críticas de preferência no privado. E se forem elogios, podem ser públicos e cheios de adjetivos maravilhosos.
Estou muito feliz, como vocês podem perceber, da gente estar aqui no fim dessa aula, que eu gosto tanto de falar sobre afasia. E uma homenagem aos meus pacientes maravilhosos, que eu amo, e aos meus colegas, e à ciência. Uma homenagem à ciência. Muito obrigada, gente. E aqui estão os nossos contatos, tá bom? Nossos contatos, o nosso site, clincogmais.com.br, acessem a nossa plataforma. Da clínica, clincog.com.br é o site da clínica onde a gente trabalha. O Face da Clincog, o Instagram, siga a gente no Instagram, que eu acho que é a nossa plataforma que mais bomba. O meu e-mail, para se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, mandem por e-mail. E o telefone da Clincog, tá bom? O telefone da Clincog para vocês falarem com a gente. Muito obrigada. Gratidão. E é isso aí. Muito obrigada, gente. Deixa eu parar aqui.